Alguém te espera, da médium Sandra Amaral Marcondes, pelo espírito Catarina, auxiliada pelos espíritos Bento e Mariana. Parte 1. Capítulo 1. A passagem. No início, somente a escuridão. Eu não enxergava nada. De repente, percebi a luz no fim do túnel. Vi e senti no fundo do meu coração a presença do amado Mestre Jesus. Fui caminhando a passos lentos. Parecia que eu flutuava. Meus pés ora tocavam, ora não tocavam o chão. Quanta leveza! Sentia-me leve como uma bailarina vestida com tules brancos até os pés. Estava meio acordada, meio adormecida, e me vi nos braços de minha mãe como nos tempos de minha infância. Deixei-me ficar naquele colo que tanto amei por várias vidas, e foi aí que me dei conta. Eu já não vivia mais no plano terreno dos encarnados, e minhas filhas, filhos, netas e netos, como ficariam sem minha presença? Ora, me senti presunçosa com tal pensamento, o qual logo se foi com o vento, pois olhei ao redor e enxerguei muitos anjinhos, se é assim que posso chamar esses seres divinos que amparavam recém-chegados ao plano espiritual. E é aí que começa a história que quero partilhar com vocês. Vou mostrar as maravilhas e os desafios da minha vida por aqui no plano espiritual, mas para tal, primeiramente me apresento a vocês, meus amigos, leitores e amigas. Aproveito para contar muito rapidamente minha última passagem pela Terra. Meu nome é Catarina. Era o início do século XX e meu pai aguardava ansiosamente a chegada de um menino. Mas para sua decepção, embora não quisesse demonstrar, nascia mais uma menina. Eu tive uma infância feliz. Fui criada com muito amor e de forma austera. Tinha um respeito enorme por papai e mamãe. Estudei em um colégio de freiras e já com meus 16 anos para 17, estava apaixonada pelo homem da minha vida. Seu nome, Felipe, parecia um príncipe. Estávamos apaixonados. Sentia-me a mais feliz de todas as mulheres e com 21 anos finalmente me casei. Foi o dia mais feliz de minha última estada na Terra. Meu vestido era todo de renda, um sonho. E o nosso amor se consumou da maneira mais delicada e linda possível. Vieram os filhos. Primeiro Francisco, depois a Sueli, Jorge e Lília, e finalmente a Ariel, a caçulinha. Porém, na gravidez da Lília, descobrimos que meu Felipe estava gravemente enfermo, ou seja, com a doença que os encarnados conhecem por câncer. O diagnóstico foi claro, não havia solução a não ser tentar aliviar suas dores. Por pouco mais de 3 anos, me desvelei em seu leito. Olhava como podia, mas meu coração dizia que logo estaríamos fisicamente separados. E no momento derradeiro da partida de meu Felipe, meu coração se dilacerou. Senti que o coração estava oco, faltava uma parte de mim mesma. Minha alma se rasgou de modo abissal, não sei descrever, e a partir daí minha vida se fechou para todo e qualquer outro homem no plano terreno. Nunca mais me permiti ter homem algum, e continuei no plano carnal por mais quase 50 anos. Até que nos meus últimos minutos em uma cama de hospital, me vi naquele túnel, ao alcançar os braços de minha mãe amada. Era como se ela me ninasse. Até as músicas que ela cantava baixinho em meus ouvidos eram aquelas mesmas de minha época de criança. Lembro-me de me deixar flutuar naquele colo até adormecer. Bem devagar fui abrindo os olhos. Não sabia em que local me encontrava. Deveria ser uma espécie de hospital, mas um tanto diferente daqueles que temos no plano encarnado. Os lençóis eram tão alvos, perfumados e macios que não sei nem como descrevê-los. Consegui me mexer na cama com muita dificuldade. Sentia-me anestesiada. Sabia que havia morrido. Era o mínimo de entendimento para quem viveu toda a última encarnação em um centro espírita, pensava eu. Porém, digo uma coisa para vocês. Por mais que tenha me preparado na última vida para a morte, na hora que ocorre a passagem para o plano espiritual, as coisas são diferentes. É difícil não se explicar. Só que de uma coisa tenho certeza e asseguro-lhes. Aqui no plano espiritual, a sensação de estar vivo é exatamente a mesma que temos aí na Terra. Aliás, é até mais potente. Portanto, meus amigos e amigas, a morte não existe. Tenham convicção disso. Vivam com essa máxima.
Acho que comecei a ficar aflita, tanto que uma senhora muito simpática se aproximou e apresentou-se como Carmen. Achava que a conhecia, mas não me lembrava de onde. Ela me olhou de modo extremamente carinhoso e disse: "Bom dia, seja muito bem-vinda." Onde estou? Lembro-me de ter feito essa pergunta e várias outras sem dar tempo para receber quaisquer respostas. Sei que estou morta, mas tudo é tão estranho. Onde está o meu Felipe que não veio me receber? Senhora Carmen, o que a senhora faz aqui comigo, o que eu devo fazer? Vou estudar e trabalhar no plano espiritual. Quero sair desta cama, eu estou ótima. Aqui é tudo diferente, mas ao mesmo tempo tão igual. Estranho. Não sinto mais dores na coluna porque sei que estou morta, mas tudo é tão estranho. Senhora Carmen me olhou com muita calma e ternura e falou que minhas dúvidas seriam todas esclarecidas no devido tempo, mas que ao momento eu tivesse paciência, pois acabava de regressar ao mundo espiritual e me convidou para sentar-se na cama. E assim foi feito. A um pensamento da senhora Carmen, a cabeceira da minha cama foi levantada e sentei-me. Vi que estava vestida com minha camisola branca toda de rendas que havia comprado para o meu enxoval de casamento com Felipe. Isso me deixou mais confiante. Achei que meu Felipe deveria estar por perto, mas não vi. Olhei ao redor de minha cama. O lugar era enorme. Devia haver mais de 1000 leitos como o meu. Impressionante, mas tudo era pura calma e harmonia. Cada um dos leitos era assistido por espíritos iluminados designados por Deus, como a senhora Carmen, embora ela sempre me dissesse que era somente um espírito em processo de evolução, da mesma forma que eu. A roupa que a senhora Carmen vestia e os outros espíritos que assistiam os recém-chegados do plano terreno era de um lilás bem claro, quase branco. O cheiro do lugar era suave e tive a impressão de ouvir ao longe um barulho de cachoeira e uma música muito suave e bem distante. A senhora Carmen sugeriu que eu tomasse uma espécie de sopa. Nunca senti tal sabor na terra. O prato era branco e o líquido alternava de cores simultaneamente. Parecia coisa de filme de ficção científica. O sabor é incrível, mas me perdoe, não sei descrevê-lo, pois desconheço algo semelhante na terra, até para que possamos comparar. Tomei também com a senhora Carmen, chamou de suco maravilhoso, com sabor leve e exótico. Tais alimentos continham fluidos de amor, explicou a senhora Carmen. O fato é que eu me senti muito revigorada. Percebi que até um pouco de cor voltava à minha face, e foi assim também que despertei por completo e tentei sair da cama sem a ajuda da senhora Carmen. Não consegui. Tive uma leve tontura. A senhora Carmen prontamente me auxiliou. Eu, um pouco envergonhada, disse que precisava usar o banheiro, queria fazer xixi. Mas como pode? Eu não estou morta. Pelo que eu sei, morto não tem necessidades fisiológicas, eu pensei. Senhora Carmen lia meus sentimentos e explicou que eu estava sentindo era normal para quem havia acabado de retornar à casa do pai. Disse para eu ficar sossegada que logo eu não sentiria mais necessidades fisiológicas. Explicou-me que eu ainda as tinha, pois estava com fortes impressões terrenas. Meus amigos, existe toalete aqui do lado de cima, semelhante aos nossos aí na terra. No começo, ao caminhar, minhas pernas estavam bambas, mas com o amparo da senhora Carmen, após uns 30 passos, percebi que começava a controlá-las e meu corpo finalmente ficou completamente ereto. Chama atenção ao fato de ter o corpo ereto, pois passei anos e anos de vida na terra com dores atrozes na coluna. Não podia tomar analgésicos, pois tinha alergia. Então o jeito era suportar a dor e com o tempo fui ficando com o corpo corcunda. De todo modo, quão feliz estava agora poder caminhar ao toalete sem bengalas, muletas e principalmente sem dores. Retornei à minha cama. Senhora Carmen me cobriu com um lençol de rendas maravilhoso. A propósito, tudo neste lugar é lindo, mas meus pensamentos fervilhavam. Não queria ficar na cama. Onde estaria meu Felipe? Fiquei sonolenta e caí em um sono muito profundo. Despertei lentamente e acredito que muitas horas depois. Neste momento eu ainda pensava no tempo como o da terra. Pensei na senhora Carmen e logo ela reapareceu, ao lado do meu leito com uma excelente notícia. Catarina, vamos levantar calmamente e dar uma volta no nosso jardim.
Você já tem condições para tal. Meu coração pulou de alegria. Mas de camisola e meu cabelo como está? Porque aqui tem escova de cabelo? Devo estar toda despenteada. Neste lugar tem cabeleireiro? Será que eu estou sendo fútil? Perdoe-me, senhora Carmen, mas não fica bem andar por aí de camisola. Eu não estou doente, eu falei. Cuidar da aparência com parcimônia não é futilidade, disse a senhora Carmen. E nesse mesmo instante, a senhora Carmen me sorriu. Pediu para eu fechar os olhos e imaginar como é que eu queria que meu cabelo estivesse. Perguntei se realmente podia imaginar o que eu quisesse. Ela sentiu com uma leve inclinação em sentido positivo com sua cabeça e colocou um pequeno espelho bem na minha frente. Ai, que coisa maravilhosa! Como em um passe de mágica, meu cabelo estava do mesmo modo de quando eu era jovem e bem no dia do meu casamento. Meu Deus, falando em casamento e o meu Felipe, onde está o meu Felipe? Como pode? Porque ele não está aqui comigo. Esperei anos para morrer e encontrar o Felipe. Justamente agora não encontro o meu grande amor. Os pensamentos fervilhavam, estavam em polvorosa. Calma, Catarina, tudo ao seu tempo. No momento quero que você observe seu lindo cabelo. Meu Deus, observei, que maravilha. Meu cabelo estava preso em um coque acima da cabeça e até com o véu do dia do meu casamento. A cabeleira estava toda preta e olhe que eu nem havia tingido o cabelo. Aqui, Catarina, você não precisa tingir o cabelo, basta imaginar como quer seu cabelo e o terá, disse a senhora Carmen. Vou tirar o véu e ficar com o coque, mas o que vou vestir? Basta somente imaginar, perguntei. No momento você pode vestir este penhoar que lhe dou e vamos ao nosso pequeno passeio. Aqui é um lugar para você se refazer e se recuperar. Não há problema algum em andar com este penhoar. Levantei e saí da cama sem a dor nas costas, que, como contei nas linhas atrás, me assolou anos a fio no planeta Terra. Repito isso, pois as dores que tinha eram terríveis. Senhora Carmen e eu passamos então por várias camas e fomos andando até chegarmos a uma grande porta que parecia ser feita de madeira, a qual foi aberta gentilmente por um senhor de aspecto muito respeitável. Depois dessa porta passamos por um corredor que dava para um lindo jardim com várias pessoas descansando, lendo ou conversando. O dia estava bonito, mas o sol não muito forte. A senhora Carmen me apresentou a Tito. Tito era um moço com aparência de uns 20 e poucos anos, tão bonito, com o cabelo bem crespo e preto que mais parecia um ator de novela. E falando em novela, será que aqui também tem novela? Será que tem televisão? E o último capítulo da novela das 9 eu perdi. O que aconteceu? Eu gostaria muito de saber o final. Catarina, tenha calma, pediu a senhora Carmen. Com o tempo você irá lembrar e entender muitas coisas. Sabe aquele velho ditado que dizem na terra que devemos esperar o fruto amadurecer? Pois é, minha amiga, paciência. De todo modo, falou Tito, por ora posso começar a sanar algumas de suas dúvidas e conte comigo por toda essa sua fase de adaptação. Fui designado para isso. Esse é um dos trabalhos que realizo aqui no plano espiritual. Assim, Tito começou a me esclarecer algumas coisas. Catarina, este lugar em que nos encontramos chama-se Caminho da Luz. Trata-se do departamento de um hospital chamado Sempre Luz. Esse hospital se localiza para que os encarnados possam se situar também no plano espiritual, acima do Parque da Aclimação, na cidade de São Paulo, no bairro que leva o mesmo nome do parque. Assim que você estiver mais fortalecida, será levada para minha casa e dará continuidade à sua nova vida, pois você é merecedora, e sempre com vista ao aperfeiçoamento do espírito. E agora a senhora Carmen vai retornar aos seus afazeres e nós dois vamos passear um pouco neste lindo lugar. Sinta o ar puro que você respira, sinta a vida. Fomos andando, eu e Tito. O jardim em que nos encontrávamos não era muito grande, mas de uma beleza ímpar. Sentamos em um banco igual ao que existe na terra, branco e de um material parecido com o ferro terreno. Só que apesar de se parecer com um banco de ferro, ele era muito macio. Não sei explicar, coisas daqui. Sentia-me tão em paz. Tito deixou-me divagar um pouco nos meus próprios pensamentos. Sentia-me num paraíso. Será que estaria no paraíso? Fiquei envergonhada com tamanha pretensão.
Tito sorriu e disse que não estávamos no tal paraíso da imaginação humana. E disse mais: o que existem são lugares com espíritos perfeitos que trabalham em prol da melhoria do universo, mas não temos no nosso grau de evolução compreensão suficiente para entendermos como são tais espíritos perfeitos. Olhei para o céu, aqui de onde estou enxergo o céu também, e percebi que o tempo se fechava e parecia armar uma grande tempestade. Perguntei muito assustada de onde estava, também chovia. Tito respondeu que sim, e que às vezes são necessárias chuvas torrenciais para que se possa limpar um pouco a densa, triste e ruim energia pela qual a terra está envolvida. Essa energia ruim, explicou Tito, é formada pelos pensamentos malévolos da maior parte dos seres encarnados. E antes que a chuva começasse, Tito me levou a um lugar lindo, que mais se parecia com uma cafeteria terrena. Uma senhora de olhar muito bondoso nos ofereceu 2 xícaras lindas, brancas, com detalhes de rosas cor-de-rosa bem pequenas. O líquido parecia água, mas o sabor era maravilhoso de rosas. Será que eu estava tomando um chá de rosas? Tito leu meus pensamentos e explicou que era assim, uma espécie de chá de rosas, mas rosas diferentes em tamanhos, cores, formatos e aromas das que conhecemos na terra. Aliás, o líquido que eu tomei possuía energia de paz e serenidade. Daí o principal motivo de eu não conseguir descrever o sabor para vocês, meus leitores. E nem preciso dizer a sensação de paz e leveza que senti ao tomar aquele chá. Comecei a ficar cansada e o corpo todo amolecido. Assim, logo retornou a senhora Carmen e me amparou de volta ao leito aconchegante. Lembro-me vagamente de ter dito adeus ao meu amigo Tito. Não sei ao certo por quanto tempo dormi, somente me recordo de que quando acordei me sentia bem mais fortalecida, e a senhora Carmen, como sempre, vigilante ao meu lado, no leito. Nossa, como eu sou abençoada, pensava eu. Tenho uma pessoa dessas como a senhora Carmen somente para mim. Senhora Carmen me olhou com seu jeito terno e falou que todos nós, seres humanos, somos abençoados e que, além de mim, ela tinha vários irmãozinhos e irmãzinhas para dar assistência. Era seu trabalho. Disse-me ainda que adorava o trabalho que fazia no plano espiritual, pois havia sido enfermeira em sua última passagem pela terra e participado da primeira grande guerra. Senhora Carmen, estou me sentindo ótima. Gostaria de vestir roupas e não mais esta camisola, disse eu. Sim, Catarina, o que gostaria de vestir? O que eu gostaria de vestir? Pensei que eu fosse vestir o que a senhora quisesse da cor lilás, quase branca, pois vejo a maioria dos espíritos aqui com essa cor de roupa. A maioria escolhe o lilás quase branco, pois tais cores nos remetem à paz e também à calma. Mas, Catarina, decida como quer se vestir. Como em um passe de mágica, me vi um lindo vestido amarelo bem clarinho com rendas que eu usava no dia em que conheci meu amado Felipe. A propósito, perguntei à senhora Carmen onde se encontra o meu Felipe, por que razão ele não vem me ver e os meus pais, em que lugar eles moram, porque não encontrei mais minha mãe. Bem, o fato é que a minha cabeça fervilhava. Eu queria conhecer e entender tudo de uma única vez. Eu me sentia em outro mundo. Ora, eu realmente estava em outro mundo. Meu coração palpitava de alegria. Queria pular, gritar de felicidade, sei lá. Tudo era diferente. Minhas atrozes dores na coluna haviam desaparecido por completo. Meu corpo estava ereto e sem quaisquer dores. Eu não tinha mais nem um fio de cabelo branco. Calma, moça, disse a senhora Carmen. Moça, eu estava com mais de 80 anos quando desencarnei. Mas de repente me vi sem rugas e com a aparência de quando era jovem, com a idade que encontrei pela primeira vez meu Felipe. Felipe de novo. Onde você está? Gritei com o coração. Catarina, disse-me senhora Carmen, tenha um pouquinho de paciência. Ninguém sabe tudo de uma única vez, até porque ninguém no nosso estágio evolutivo sabe de tudo. Temos infinitas coisas para aprender, mas vamos passo por passo. Coisas maravilhosas aguardam na sua nova vida. A senhora Carmen continuou. De todo modo, é muito importante que você fique mais uns dias por aqui, até se recuperar por completo. Afinal, você fez sua passagem do plano encarnado para o espiritual há não muito tempo.
E disse ainda, por hora bonita como estava, a dar um passeio pelo jardim com nosso querido amigo Tito. Ele a espera. E assim o tempo foi passando, até que um lindo dia, senhora Carmen disse que eu já estava pronta para minha nova vida e que ficaria na casa da mãe de Tito por algum tempo, pois um dos trabalhos que tal senhora realizava era receber e auxiliar a adaptação dos recém-chegados ao plano espiritual. Eu permaneceria em sua casa até que eu começasse pelos meus trabalhos e estudos no mundo espiritual. Capítulo 2. A casa da senhora Nina e um novo início. A casa da mãe do Tito era muito linda e aconchegante. Havia um formoso jardim na parte da frente. Não havia portão ou muro, e nossa amiga a senhora Nina, mãe do Tito, me aguardava na porta com um grande sorriso. Convidou-me para entrar e me sentir o mais à vontade possível. E mesmo que ela não tivesse dito isso, ainda assim me sentiria à vontade, tamanha sensação de tranquilidade que o lugar me deu. Tito explicou que a casa de sua mãe se situava no mundo espiritual, acima da cidade de São Paulo, no bairro da Vila Mariana. A casa tinha uma sala, 3 quartos, cozinha e também um banheiro. Senhora Nina disse que a casa era muito semelhante à da terra, tendo em vista o grau de evolução em que nos encontrávamos, e foi-me destinado um quarto que ocuparia com Margot, a jovem irmã da senhora Nina, que no momento não se encontrava, pois estava em outro local, atarefada com seus trabalhos e estudos. E eu, que devo fazer? Perguntei. Por agora descanse, que à tarde venho buscá-la, para que conheça a biblioteca desta área do plano espiritual em que nos encontramos, respondeu meu amigo Tito. Desta feita, como combinado, Tito veio me buscar e me levou à biblioteca. Fiquei maravilhada, era linda. Havia tantos livros que nem posso mensurar. As paredes eram tão altas que eu tinha que virar completamente o pescoço para cima para conseguir enxergar. Fomos atendidos por uma simpática senhora de nome Célia, que me perguntou o que eu gostaria de ler. Na mesma hora, pensei nos livros psicografados por Chico Xavier, que tanto li quando encarnada. Célia, que leu meu pensamento, deu um largo sorriso e me mostrou um aparelho que se parece com um computador, mas bem mais moderno do que aqueles que existem na Terra. Parecia algo futurista, mas Célia disse que no plano em que nos encontrávamos havia milhares e milhares de livros escritos pelo próprio Chico Xavier, que somente se encontravam no plano espiritual. A partir da fala de Célia, surgiu na tela do tal computador, como em um passo de mágica, uma lista enorme com títulos de livros do próprio Chico, que os encarnados ainda não tinham acesso no plano terreno. Mas como escolher? Realmente, falou Tito. São tantas as opções, mas sugiro que você comece com o livro A Passagem, que trata justamente da fase de vida na qual você se encontra. E aqui, fazendo uma parte, é tão estranho escutar fase de vida que você se encontra, quando para todos os encarnados estou morta. Ah, se os humanos encarnados soubessem como é bom estar onde estou, me sentindo mais viva do que nunca, com certeza a morte seria algo menos traumático. Mas disseram Tito e Célia. Um dia a humanidade toda compreenderá que a morte do corpo encarnado é somente uma separação momentânea daqueles que ficaram na Terra, a vida é infinita. Bem, o fato é que o livro estava disponível na tela, ou seja, não havia necessidade de que me entregassem livro algum. Assim passei uma tarde maravilhosa com as palavras do nosso amado Chico Xavier. À tardinha, Tito veio me buscar. Nos encontramos com a senhora Nina em sua casa e conheci sua irmã, Margot, e 2 amigos da família, Frederico e André. Eu realmente me sentia muito feliz. Minha estada nesta casa durou um bom tempo, até que, para completar minha felicidade, um belo dia, meus novos amigos avisaram que iríamos a um concerto naquela noite. Percebi que quanto mais feliz me sentia, melhor e mais jovial minha aparência ficava. Minha pele estava com viço. Sabe aquela pele que toda mulher almeja ter na terra? A pele de bebê? Pasmem, minha pele agora é assim. E olha que aqui não se usa creme contra rugas, tampouco protetor solar. A pele no plano espiritual reflete exatamente o estado de espírito do espírito. Mas no momento em que pensei na palavra jovial, lembrei-me do meu Felipe. Onde estaria?
A ansiedade era enorme para o encontro. Felipe, eu gritava em pensamentos, venha até mim, e os meus filhos e filhas que estavam no plano encarnado, como estariam? Que saudades, gostaria de visitá-los. Claro que eu nem preciso dizer que Tito e Senhora Carmen sentiram meus pensamentos e com a maior paciência do mundo me acalmaram e finalmente dirigimos-nos ao local do concerto. Ai meu Deus, o meu deslumbramento era total. Não que o lugar tivesse qualquer tipo de ostentação. O lugar era de uma delicadeza tão simples que vou tentar descrever. As poltronas eram da cor azul do céu e parecia que havia nuvens desenhadas nessas poltronas. Eram tão confortáveis. Eu estava sentada, mas me sentia flutuar, tal estado sublime em que me encontrava, pois a música era algo indescritível de lindo. Na verdade, o lugar era elevado em razão da energia pura e simples de amor presente. Os pensamentos daqueles que ali se encontravam estavam em busca do amor. Ora, meus amigos e amigas, que neste momento leem minhas palavras, essa felicidade que encontro por aqui ainda não existe na Terra, mas com certeza há de existir um dia. A humanidade, embora possa parecer o contrário, caminha para isso. A humanidade está em constante evolução e progresso. Após o concerto, voltamos a pé, e eu de braços dados com a senhora Nina, que para mim já era uma grande amiga. E ao andar assim, de braços dados, lembrei de um show de música a que fui assistir com uma de minhas filhas quando estava encarnada. Retornamos para casa também a pé e de braços dados. Foi um momento maravilhoso para mim e minha filha. Jamais vou esquecer e guardo no coração. Tito nos deixou, pois tinha afazeres e combinou que viria no dia seguinte me buscar e levar até a biblioteca que eu tanto amava, com o intuito de conversar com o responsável dos cursos disponíveis para que eu começasse os meus estudos. Nem preciso dizer, mas vou dizer para vocês. Exultei de alegria, ansiedade e agradecimento a Deus e Jesus. Coisas muito boas me aguardavam. Capítulo 3. Escrever, eu? Eis que chegamos à grande biblioteca, eu e Tito, e encontramos com a senhora Célia, que nos encaminhou ao senhor Oscar, o responsável pelos cursos ali ministrados. Senhor Oscar nos levou a uma sala com uma linda mobília, que se parecia com a madeira existente na terra pintada de branco. Sentamos ao redor de uma mesa, em cujo centro havia um vaso com lindos girassóis que perfumavam todo o ambiente, e ao fundo uma música muito suave. As cadeiras em que estávamos sentados também eram desse material, parecido com madeira e pintadas de branco. O estofado era uma mistura de laranja com amarelo, tom sobre tom. Enfim, o ambiente era todo aconchegante. Senhor Oscar, muito gentil, olhou-me com olhos ternos, difíceis de serem encontrados ainda entre os encarnados, e perguntou como eu estava, e disse estar feliz por estarmos juntos naquele momento. Meu caso já havia sido analisado por seus superiores, e se eu aceitasse, sugeriram que eu fizesse um curso para escritores. Tal curso não se restringiria somente às salas de aulas teóricas. Para tal, eu também teria muitas aulas práticas em campo. O horário das aulas seria no período da manhã, e na parte da tarde desenvolveríamos trabalhos práticos. No decorrer do curso, haveria excursões pelo plano espiritual e carnal, e à noite teríamos tempo livre para leituras, passeios e encontros com nossos amigos espirituais. Minha primeira reação foi dizer que eu nunca havia sido escritora e que seria muito difícil. Perguntei se não havia outro tipo de curso que eu pudesse fazer. Disse que na terra eu adorava costurar, fazia-o às tardes na minha casa. Senhor Oscar e Tito me olharam e perguntaram: e aquelas poesias todas que escrevia para o Felipe quando encarnada? Fiquei roxa de vergonha. Aqui isso também acontece? E respondi: ora, as poesias eram simples e sem graça. Eu não sei escrever. Minha filha caçula Ariel é a escritora da família, não eu. Catarina, o livre-arbítrio é seu. Você pode escolher outro curso, mas pedimos para que olhe dentro do seu coração e pergunte a ele se sente realmente que é incapaz de escrever. Parei por alguns momentos,
com aquela música linda e suave nos meus ouvidos. Olhei bem dentro do meu coração, relembrei as poesias que fazia para o meu Felipe, as quais jamais mostrei a quem quer que fosse. Falei com Deus e nosso Mestre Jesus. Ouvi a resposta de que seria muito importante que eu aceitasse fazer o curso de escritores, pois eu teria mensagens para passar aos encarnados. Sim, aceito, mas como? Não sei o que escrever. Vou falar sobre qual assunto? Será que eu tenho mesmo alguma mensagem para passar aos encarnados? Isso você descobrirá no decorrer do curso. E para fazer o curso, sugiro que você se mude para o nosso alojamento. Ficará em um quarto com 2 moças que gostarão muito de conhecê-la. Amanhã espero você às 7 horas em ponto, respondeu meu senhor Oscar. Exultei de contentamento, mas confesso que fiquei com muito medo. Meu coração até sentiu um pequeno aperto, saltou até a boca. E além da insegurança quanto a escrever, teria que me despedir da senhora Carmen e do meu amigo Tito. Não se preocupe, Catarina. Você sempre poderá visitar todos os seus amigos. De todo modo, saiba que todos estão juntos pelo coração, arrematou o senhor Oscar, que leu meus pensamentos. Sendo assim, após me despedir do Tito, da senhora Carmen, da senhora Nina e da Margot, fui muito contente para o meu primeiro dia de aula. Sentia-me como uma colegial em uma escola nova. Eu e os outros alunos fomos recepcionados pelo senhor Oscar, que nos levou primeiramente a um local parecido com um anfiteatro. Sentamo-nos em círculo e fomos apresentados ao nosso professor, senhor Otílio. Teríamos aulas de português, afinal escreveríamos nessa língua, técnicas de redação, técnicas de psicografia, história da humanidade e comportamento dos espíritos encarnado e desencarnado. Além de aulas em campo através de excursões pelos planos espiritual e carnal. Demos as boas-vindas ao nosso querido professor e cada qual se apresentou. Éramos 6 alunos, 3 mulheres e 3 homens. No meu alojamento eu ficaria com a Márcia e a Bárbara. Nós nos demos bem de imediato. Tínhamos completa sintonia e afinidades. Após as apresentações, o senhor Oscar nos deixou com o novo professor e disse que mais tarde voltaria para nos mostrar os alojamentos. Sendo assim, senhor Otílio, nosso professor, nos deu as boas-vindas. Olá, meus queridos amigos e queridas amigas. Estou muito feliz por estar aqui com vocês. É uma honra para mim trabalharmos juntos. Vocês farão lindos trabalhos. Estejam à vontade para quaisquer perguntas e sugestões. Aprenderemos uns com os outros. Muito obrigada a Deus, Jesus Cristo e vocês que tanto têm a me ensinar. Obrigado. Pediu que cada um de nós se apresentasse e também que fizéssemos um primeiro trabalho. Queria que escrevêssemos em 10 linhas o que sentíamos no momento e depois leríamos em voz alta aos amigos e amigos da classe. O sentimento de todos era de muita felicidade e contentamento. Os textos, cada qual escrito com o coração, eram muito belos. Professor Otílio nos informou de que era esse o primeiro passo para todo e qualquer escritor, escrever com o coração. Isso servia para todo e qualquer tipo de texto, fosse sobre medicina ou botânica, por exemplo, ou um romance. O sentimento de amor, repetiu o professor, sempre deve estar presente. E continuou. A necessidade de treinar a técnica da escrita, conhecer muito bem a língua através da qual se vai escrever, e muito estudo e vivência sobre o assunto a ser escrito. E no caso de vocês, além desses requisitos que mencionei, os quais devem ser desenvolvidos simultaneamente, a necessidade do aprendizado das técnicas da psicografia, uma vez que vocês ditarão seus futuros textos aos encarnados. Portanto, mãos à obra. Temos muito trabalho pela frente. Graças a Deus, arrematou o professor Otílio. Meu coração disparou e pensei, mas para quem vou ditar? Como se psicografa? Eu confesso que estava muito nervosa. Muito astuto, sem que eu fizesse qualquer comentário, nosso professor sorriu a todos os alunos e disse que no decorrer do curso encontraríamos as inúmeras respostas para nossas questões, mas por hora era importante que conhecêssemos nossos alojamentos. Senhor Oscar retornou
e mostrou nossos alojamentos. O local destinado a mim e minhas novas amigas, Márcia e Bárbara, era bastante bonito. Havia 3 camas de material que parecia com madeira, toda pintada de branco. Ao lado de cada cama havia o velho e conhecido criado mudo, e em cima de cada um deles um lindo vaso de flores. Havia um espelho no centro do quarto, e quando me vi refletida, nem acreditei. Meu cabelo estava lindo e aproveitei para enfeitá-lo com as flores que estavam caídas junto ao vaso do lado da minha cama. Tais flores pareciam as do campo, que encontramos no plano encarnado. Estranho, mas aqui devo fazer uma parte. No momento em que conhecia meu novo alojamento, percebi que não sentia mais fome, tampouco tinha necessidades fisiológicas. Estava esquecida disso tudo. Eu me sentia cada vez mais fortalecida. Bárbara, minha amiga de quarto, era uma senhora que aparentava uns 77 ou 78 anos. Ela disse que preferia ficar com essa aparência, pois aguardava o retorno de seu esposo e filhos, e gostaria que eles a vissem desse modo quando retornasse ao mundo espiritual. Contou que tinha sido dona de casa e criada 5 filhos na última encarnação, e ao retornar ao plano espiritual já estava com 12 netos. Márcia, minha outra companheira, era jovem, aparentava uns 25 anos, muito bonita e alta, possuía um belo corpo. Mencionou que adorava escrever poesias quando encarnada, mas que nunca teve coragem de mostrar a ninguém. Tinha vergonha. Contei que eu também escrevia poesias ao meu Felipe e nunca tivera também coragem de mostrar a quem quer que fosse. O fato é que nós 3 estávamos muito contentes com a companhia uma da outra. Em instantes, nos tornamos excelentes amigas, tínhamos completa sintonia de pensamentos. E como era nosso primeiro dia, foi-nos concedida a tarde livre para um passeio nos jardins da grande biblioteca, para captar as puras energias daquele ambiente abençoado por Deus, com árvores frondosas, as quais muitas espécies ainda não existiam no plano terreno. Ficamos nesse curso por 2 anos, de acordo com o tempo terreno, com aulas na parte da manhã e trabalhos práticos de escrita na parte da tarde. E no decorrer desse período, claro que recebi e fui visitar meus amigos, a senhora Carmen e meu querido Tito, a senhora Nina e a Margot. Recebi notícias e encontrei meus familiares na terra. Estavam todos bem, cumprindo com seus desafios de aprendizado, porém nada de encontrar o meu amado, o Felipe. O fato é que esses 2 anos foram um verdadeiro deleite. Meus amigos e minhas amigas, digo uma coisa para vocês, como é bom fazer aquilo que se gosta e com amor. Não sabia que gostava tanto de escrever. Eu não me permitia escrever quando encarnada. Achava, como disse linhas atrás, tudo bobagem, tinha vergonha. Achava que seria somente criticada, mas como disse meu professor Otílio, não eram bobagens, porém faltou-me coragem para tal atitude, que estava aliás estudando muito para aprender a exercitar na minha próxima vida como encarnada. Bem, o fato é que depois desses 2 anos eu e meus amigos de estudo estávamos muito ansiosos, pois no dia seguinte iríamos para nossa primeira atividade, prática no plano terreno. Para onde será que iríamos? O que de bom nos estaria reservado para o nosso aprendizado? Capítulo 4. Teresópolis. Logo cedo nos encontramos, os alunos, o professor Otílio e 2 companheiros seus, o Marcos e o Tadeu. O professor Otílio informou que daremos início a uma primeira missão no plano terreno, e que, para tanto, contaríamos com o auxílio de Marcos e do Tadeu. Professor Otílio nos explicou que a região serrana do estado do Rio de Janeiro sofreria uma grande catástrofe. Haveria desmoronamentos de morros, encostas e inúmeros alagamentos. A natureza, tão maltratada pelos seres humanos, seria considerada por muitos a grande vilã da tragédia, o que não era correto afirmar, já que muito sofrimento poderia ter sido evitado se o homem agisse com prudência e responsabilidade. E por sugestão do nosso professor, fizemos um círculo, demos as mãos, agradecemos a Deus e nosso Mestre Jesus pela oportunidade do aprendizado que teríamos e mãos à obra, como sempre nos dizia nosso professor. Entramos em uma espécie de ônibus. Tal veículo é bem diferente de tudo o que já vi na terra.
É movido por energia do pensamento. Incrível! E na parte de dentro há poltronas parecidas com as que existem na terra e muito confortáveis. Fomos em oração, pois já antevíamos a desgraça. No que diz respeito à palavra desgraça, o professor Otílio explicou. No momento em que nos encontramos encarnados e no estágio em que se encontram seres humanos, a tendência é enxergar as situações somente sob o ponto de vista do momento. Mas, meus queridos amigos e queridas amigas de trabalho, estejam certos de que toda e qualquer situação que ocorre é para o bem de todos, por mais que pareça o contrário. E continuou o professor com seus ensinamentos. Claro que na Terra, como encarnados, sob a roupagem material, é bem mais complicado entender os fatos e desafios colocados à nossa frente todos os dias. Mas se olharmos sob um prisma mais elevado e percebermos com o coração que uma encarnação é menor que uma fração de segundo perante a eternidade, constata-se que por trás de toda e qualquer situação que é vista como boa ou má, há explicações maiores do que aquelas que simplesmente enxergamos com os olhos terrenos do momento. Isso significa, meus queridos amigos e amigas, completou o professor Otílio, que devemos respirar amor, paciência, perseverança e, em hipótese alguma, perder a fé nos desígnios de Deus, pois não há espírito algum, seja ele encarnado ou desencarnado, que esteja sem a proteção divina, mesmo que o espírito imagine não querer ou não se sinta digno de receber referida proteção. Assim prosseguimos a viagem. No momento em que começamos a nos aproximar da crosta da terra, sentimos a densa energia, que tem a cor acinzentada e preta, formada pelos maus pensamentos, maus sentimentos e má atitude de encarnados e desencarnados que se encontram na crosta terrestre. Por esse motivo, deveríamos manter nossos pensamentos e sentimentos sempre com o mais puro amor possível, tanto para nossa própria proteção contra irmãozinhos e irmãzinhas que ainda insistem no mau proceder, quanto para podermos fazer nosso trabalho de auxílio aos espíritos encarnados e desencarnados que passariam por toda a situação. E assim que chegamos à cidade de Teresópolis, encontramos uma cidade devastada pelas chuvas, cheia de lama e destruição. Nesse momento ouvíamos dos encarnados o silêncio da morte, ou seja, a sensação que pairava no ar era inércia, desespero, tristeza e desesperança. Mas algo maravilhoso nos chamou a atenção. Nas áreas afetadas pela tragédia havia falanges de anjos para todos os lados, não aqueles anjos com as asas do imaginário popular, mas espíritos abnegados, iluminados, trabalhando de modo incessante para auxiliar os necessitados, encarnados e desencarnados. Estes, aliás, que passavam por desencarne coletivo. A imagem das falanges dos anjos era simplesmente maravilhosa. Arrepiava-me dos pés à cabeça, tamanha emoção ao olhar para esses abnegados espíritos em seus trabalhos de pura distribuição de amor, no meio de todo o caos que se mostrava aos olhos dos encarnados. Havia milhares de pontos de luz. Nosso professor se encontrou com um grande amigo, o iluminado espírito de nome José Maria, que coordenava uma equipe de mais de 1.500 espíritos. Sim, pasmem, 1.500 espíritos de uma única falange, que colaboravam com os trabalhos e, por incrível que pareça, em perfeita harmonia. Senhor José Maria nos levou até um desses espíritos sob sua coordenação de trabalhos, a Senhora Benedita, a qual nos mostraria os locais de espíritos encarnados e desencarnados para os quais faríamos nosso trabalho. De todo modo, a primeira providência foi dividir nossa equipe em 2 grupos. Eu e minhas companheiras de alojamento, Márcia e Bárbara, fomos auxiliar Tadeu e outro grupo foi auxiliar Marcos. Professor Otílio faria outros trabalhos, mas a qualquer chamado nosso prontamente nos atenderia. Meu grupo se dirigiu a uma parte da cidade em que as ruínas de casas destruídas estavam muito próximas das correntezas da água. Tadeu nos informou que nossa primeira providência seria auxiliar um desencarnado que ainda se sentia encarnado. Seu espírito, debaixo de uma enorme tempestade, estava agarrado a uma árvore e lutava para não cair no meio da forte corrente de água.
Aproximamo-nos do espírito através da volitação. O espírito ora auxiliado era um homem com aparência de cerca de 60 anos terrenos. Encontrava-se com os olhos esbugalhados e fixos em lugar nenhum. Não se deixava desgrudar da árvore, tinha os braços ao redor dela. E ao sentirmos seu coração com nossos olhos espirituais, percebemos seus pensamentos. Não vou morrer, não vou morrer, não vou morrer. Fiz coisas erradas, acho que vou para o inferno queimar nas trevas. Se eu morrer, as trevas vão me pegar com certeza. E o meu irmão? Eu briguei demais com ele. Perdoe-me, meu irmão. Gritei demais com minha mulher. Poderia ter sido mais calmo. O que vou fazer? Não consigo sair daqui. E minha família e meus filhos? Poderia ter dado mais atenção a eles. Bebi demais nesta vida. Nossa primeira atitude foi dar passes nesse homem. A propósito, o passe é a imposição de mãos para a transmissão de boas e amorosas energias. Chamo esse ato de passe, pois foi o nome que aprendi durante minha vida de encarnada como espírita. Começamos mentalmente a tentativa de acalmar o amigo. Aos pouquinhos ele foi relaxando. Tentamos tirar seus pensamentos ruins, dar-lhe forças. Dizíamos sempre através do pensamento que o Mestre Jesus estava com ele, que ele tinha amigos para auxiliá-lo e que tudo ficaria bem. Ele não conseguia nos ver, mas começou a sentir nossa presença até entender o que ocorria. E assim ficamos por um tempo, acalmando-o com fluidos amorosos, até que ele se deixou acalmar, relaxou os braços agarrados à árvore. E aqui é necessária uma explicação. Na verdade, ele já era um espírito, portanto estava imaginariamente como encarnado agarrado à árvore. Daí a minutos espirituais e não terrenos, como já expliquei sobre a questão de tempo neste livro. Tadeu conseguiu fazer-se enxergar ao bom homem. Sim, ele tinha um bom coração, apesar de todos os pensamentos ruins que tinha sobre si mesmo. E nesse momento, mesmo sem entender como era possível, o homem encarnado se aproximar do local em que estava, já que estava inacessível aos encarnados, ele confiou em Tadeu. Agradeceu com muita sinceridade a ajuda que estava recebendo. Pensou em Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, e sua mãezinha que deixara a terra havia muitos anos. Deixou-se tomar um líquido calmante espiritual que Tadeu lhe deu, e assim adormeceu. Deitamos o Senhor em uma espécie de maca, um pouco semelhante a essas da terra. Ele foi levado por um grupo de espíritos a um pronto-socorro espiritual, que havia sido criado pelo plano espiritual especialmente para receber os desencarnados da região serrana do estado do Rio de Janeiro. Assim, após nossa primeira missão, fomos imediatamente chamados para auxiliar a jovem Mônica, uma moça de 16 anos soterrada, em completo desespero, e agarrada à mãozinha de seu bebê, Lilian, já desencarnada. Capítulo 5. A mamãe Mônica e a enfermeira Marcela. Mônica tinha o corpo todo coberto de lama, não podia se mexer. Seu desespero era imenso. Não conseguia respirar, porém seu maior pavor era com seu bebê, a Lília de apenas 7 meses, a qual ela não conseguia enxergar, mas somente se agarrar a uma de suas mãozinhas. O bebê havia desencarnado, mas Mônica continuava encarnada e se recusava a acreditar na possibilidade da morte de seu bebê. Assim nós a encontramos orando fervorosamente, não por ela, mas pelo bebê. Pedi a Deus e Jesus que salvassem sua Lília, quando se deu conta de que ela mesma não conseguiria ser salva e morreria deixando sua criança na terra sem ninguém para criá-la. Começamos nosso trabalho de passe, ou seja, iniciamos uma verdadeira transfusão de amor sobre a cabeça e o coração de Mônica. Apesar do seu desespero, Mônica começou a acreditar que poderia ter esperança. Quem sabe os bombeiros a encontrassem ali, enterrada viva, essa era sua esperança. Ocorre que na parte de cima da terra onde Mônica estava soterrada, o barulho das pessoas era muito grande. Seria muito difícil escutar seus gemidos. Foi assim que a espiritualidade agiu. Eu e Bárbara ficamos ao lado de Mônica e os outros do meu grupo. Subiram e começaram um trabalho para intuir um bombeiro que por ali estava a pedir silêncio, pois acreditava que tinha ouvido um barulho.
e que poderia haver alguém com vida. Graças a Deus, o bombeiro escutou meus amigos e, mesmo não tendo ouvido gemido algum, acreditou intuitivamente que havia escutado. Solicitou silêncio a todos e, após alguns minutos, ouviram o gemido de Mônica. Graças a Deus. A partir daí, mantivemos-nos de mãos dadas com ela, intuindo a todo o tempo a não desistir, aguentar e conseguir entender que seu bebê já não tinha mais vida no plano encarnado. Até que, após umas 3 horas, para nossa alegria, Mônica foi resgatada da lama com vida, embora com ferimentos leves, situação que os encarnados denominam de milagre, o que não deixa de ser verdade, pois para Deus tudo é possível. Os abnegados bombeiros colocaram Mônica em uma maca terrena, e os voluntários que se encontravam no local a levaram, a pé, a um hospital, pois ambulâncias não conseguiam chegar ao local tendo em vista a destruição das ruas. Acompanhamos Mônica até o hospital e emitimos todo o tempo fluidos magnéticos de amor e força espiritual para acalmá-la. Fizemos com que ela dormisse e a deixamos aos cuidados de outros espíritos e de médicos terrenos. Estávamos certos de que, apesar da dor pela perda de seu bebê, Mônica superaria seus desafios e se transformaria em alguém muito melhor do que ela já era e tentava ser. No hospital ocorria um verdadeiro caos. Cada profissional da saúde voluntário estava sendo assistido por 2 espíritos, pelo menos. Nesses momentos, um grande trabalho feito pela espiritualidade do bem é acalmar os encarnados, trabalho que, aliás, seria nossa próxima missão. Assim, cada um de nós foi designado para um profissional da saúde. A mim coube a Marcela, uma moça enfermeira, que estava completamente desesperada. Só que para conseguir trabalhar no meio daquele caos, ela precisava manter a calma de qualquer jeito. Não foi fácil. Tentava intuí-la, mas tinha a impressão de que ela nem sequer me ouvia. Estava atabalhoada, corria de um lado para o outro. Não sabia quem atender primeiro e de repente caiu em um choro convulsivo. Mas os encarnados precisavam dela e ela tinha plenas condições de auxiliar. Necessitava, entretanto, sair daquele torpor. Assim pedi a ela, com a maior força que pude do meu pensamento, para que se sentasse em um canto um pouco afastado de toda aquela confusão e chorasse tudo o que tinha para chorar. Mas isso tinha que ser muito rápido, pois ela precisava voltar ao trabalho. Muitos precisavam dela, e para meu deleite ela me ouviu. Eu fiquei feliz. Após alguns poucos minutos, Marcela se recompôs e entendeu que naquele momento deveria ser o mais forte possível. Pensou que depois que tudo acabasse, se daria o luxo de chorar novamente, mas no momento precisava agir. Então uma menininha de uns 4 anos vai até ela dizendo que sua mãe estava dormindo e não queria acordar de jeito nenhum. Pediu que a tia fosse com ela acordar sua mãe. A própria menina pegou a mão de Marcela e a levou até sua mãe. Sim, ela estava dormindo, mas para acordar no plano espiritual e não mais como encarnada. Nesse momento senti que Marcela desfaleceria, assim clamei mentalmente pelo professor Otílio, o qual prontamente me atendeu, mesmo porque, como disse linhas atrás, ele supervisionava todo o trabalho da equipe, da qual eu fazia parte. Pediu-me para me manter calma e serena, pois se eu me desesperasse, como poderia auxiliar quem quer que fosse? Disse-me firmemente para que eu me controlasse. Sentindo-me como sendo a própria enfermeira Marcela, pois agora era eu a desesperar-me, senti-me envergonhada e sem forças. Como? Havia me preparado tanto no plano espiritual para esse tipo de trabalho. Professor Otílio, como sempre, com seu olhar terno, disse que se eu estava naquele local, fazendo aquele trabalho, é porque tinha plenas condições para tal. Era forte o suficiente para isso. Pediu que eu me recompusesse e fosse auxiliar nossa irmã Marcela. Respirei fundo. Orei com fervor a oração do Pai Nosso e fui ter com Marcela. Antes que ela caísse desmaiada, professor Otílio e eu a amparamos. Fizemos com que ela bebesse o líquido espiritual. Enviamos energia diretamente em seu coração. Imediatamente se recompôs. Pegou a menininha no colo e nunca mais a deixou na vida. Explico. A menininha se tornou sua filha de coração e pelas leis do Brasil. Tratava-se de um lindo reencontro de almas afins
e que possuíam desafios conjuntos para resgate na vida em questão. Tal situação foi uma lição e tanto para mim. Repito, não há sofrimento algum na terra sem causa. Devemos estar atentos, pois situações que nos pareçam sofrimentos são oportunidades de crescimento, com certeza. Pensemos nisso e tenhamos fé. O ideal, explicou o professor Otílio sobre os meus pensamentos, é sair da situação que vivenciamos para olhá-la bem do alto, como se estivéssemos em um helicóptero, e a partir daí enxergar um todo maior. Tal atitude nos traz mais compreensão e entendimento dos acontecimentos da vida. Em outras palavras, a compreensão traz o entendimento, que por sua vez nos traz calma, cuja consequência é a redução do sofrimento. Enfim, Catarina, prossiga com seu trabalho, por favor, falou o professor.